Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando aí a nossa aula, espero que vocês já tenham feito download, né? Então, como eu falei para vocês aqui, ó, download do... Não, esse é o torrent. Então, onde que eu salvei? Pera aí, só um minuto, produção. Onde que eu salvei isso aqui, tá ok? Tá em download. Deixa eu levar isso aqui para a área de trabalho. Beleza. Cara, eu jurava que tava salvo aqui. É. Então vamos lá. Com a máquina virtual, VirtualBox. Então a gente vai vir aqui e vai fazer a instalação do Linux, né? Então a gente vem aqui, novo. Vou colocar aqui o nome da minha ISO como Linux Mint. Olha lá, ele já até tacou como Ubuntu, 64 bits. Vamos ver se ele não tem o Mint. Mandriva, Debian, Linux, Debian, Fedora, Red Hat, OpenSUSE, Ubuntu, Xubuntu não. Tá. Vamos escolher aqui onde que eu coloquei a ISO. Área de trabalho, Linux Mint. Beleza. Legal, já colocou aqui. Próximo, usuário e senha. Beleza, próximo. Memória RAM, vou fazer aquele esquema que eu expliquei para vocês, lembra? Taca até antes do verdinho acabar, para quem não lembra, né? E aqui a mesma coisa, né? Quantidade de processadores que eu posso estar utilizando. Vou colocar aqui 3 núcleos dos que eu tenho 8, então vou colocar 3 aí que é certeza que tá de boa. Tamanho de disco rígido, vou deixar 25 GB. Acho que vou tacar para 50. Já que não vai precisar mais, né? 50 GB aqui de disco rígido. Aqui ele dá um resumo e boa. Dale, bora. Acho que eu lembrei de um outro negócio. Como eu tô gravando e colocando a câmera e um monte de coisa, se eu colocar tudo isso aqui do Linux rodar, eu acho que ele trava o computador. Eu vou até aproveitar aqui. Será que eu consigo trocar as configurações? Sistema, aqui ó. Ixi, quanto que era o mínimo mesmo? Vamos fazer direito, vai. Descartar mudanças. Remover, apagar todos os arquivos. Vamos de novo. Acrescentar não, Cristo. Novo. Aí, beleza. Mint. Mint. Linux Mint. Então eu vou deixar tudo padrãozão com mínimo, tá? Que é o que o sistema pede. Mas eu só vou fazer isso por causa do... Ligando a máquina. Eu só vou fazer isso aí por causa do meu computador, tá? Porque senão, como eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, gravando a tela, mostrando aqui e tal, aí pode ser que... Pode ser não, se não me engano, acho que foi isso que aconteceu no Windows. Então, para evitar problema, tá? Eu vou fazer com a versão menor aqui, tá? Ui! Oxi! Desktop. Montar. Aí, agora foi. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Será que não? Não aumenta, mas tá bom. Aqui.
Oxi! Agora que eu ia fazer. Será que eu demorei demais? Acho que sim, né? Eita! Conexão. Acho que já até começou a instalar. Né? Fiquei aqui preocupado em aumentar a tela. Agora ele aumentou. A gente deve ter começado a instalação aqui já. Meu Deus. Tá bom, ó. Lembrando aí então que essa daí é a distribuição do Linux Mint, tá? É a versão mais recente que eu fiz o download. O Linux Mint ele rodou aí como distribuição Ubuntu, porque ele é da mesma família, né? Todo mundo é Linux, só que cada ramo do Linux, cada segmentação das distribuições Linux, a gente fala que tem assim segmentações pais. Então o Ubuntu é pai do Mint, né? Porque quando a pessoa foi criar o sistema operacional Mint, ela utilizou como base para confeccionar o Ubuntu, tá? Então por isso que quando eu digitei lá, ele já apareceu para mim aí o Mint com o Ubuntu x64, tá? Mas é só por isso. Então esse é um dos motivos. Vamos ver aqui o que mais que eu posso ir falando para vocês. Bem, enquanto o computador aí vai ligando, né, instalando aí o Mint pra gente, o que eu queria falar para vocês é sobre as outras alternativas que vocês vão ter para fazer a minha aula de Linux, tá? Porque não é todo mundo que tem um computador robusto o suficiente para deixar você instalar, emular máquinas virtuais e assim por diante, tá? Então eu queria dar algumas alternativas aí para vocês. Uma das alternativas, enquanto o Linux aqui carrega, é a seguinte: a gente pode fazer o seguinte. O Google, tá? Ele tem uma parte de cloud, de nuvem, tá? Nuvem do Google, por exemplo. Se você vier aqui, ó, você tem o Google Cloud, que é a nuvem do Google, tá? Essa plataforma aqui do Google Cloud, ela deixa para vocês, ó, eu estou logado aqui já com meu Gmail, ela deixa aqui para vocês, ó, criar máquinas virtuais, tá? Eita, que eu acho que alguma coisa pode ter acontecido aqui. Olha lá, carregando aí, pronto. Então o Linux aqui já foi carregado. Tá. Aqui, ó, instalar Linux Mint. Tá, agora eu entendi o que ele fez. Então agora eu consigo explicar para vocês. Como eu demorei, né, para eu escolher uma das opções, ele pegou a ISO e emulou, ó a diferença do Linux para o Windows. E ele emulou o Linux naquela máquina virtual, tá? Por que isso é bom? Porque primeiro que eu não precisei instalar a máquina, ele carregou todo o sistema operacional Linux dentro da memória do computador. Então, eu estou rodando o Linux pela memória dele. Então, ele usou a ISO como HD e aí ele só foi copiando os arquivos que eram necessários para a inicialização do sistema operacional e subiu o sistema operacional
sem precisar de instalar. Por que isso é bom? Principalmente para a gente aqui da área da informática. Porque se eu vier aqui em Files, né, nas pastinhas, eu consigo ter acesso. Imagina o caso aí que um computador teu deu problema. Olha, eu consigo aí ter acesso a, aos componentes aqui do computador, tá? Imagina aí, né, no caso, né, que não tem nada, né? É uma máquina virtual vazia. Mas imagina que fosse um HD que deu problema, que corrompeu o sistema operacional. Então eu consigo, por aqui, sem precisar de instalar o Linux, eu consigo ter acesso a essas informações e eu posso copiar, colar, né? Fazer um backup e recuperar aí os arquivos perdidos. Lembra que eu falei para vocês a diferença do Linux para o Windows? O Linux Mint, lá, ele até tenta seguir mais ou menos aquele padrão do Windows, justamente para as pessoas não terem muito susto, né, ou ter dificuldade na utilização do sistema operacional, tá? Então esse foi um dos motivos que eu pedi para vocês instalarem o Linux Mint. A atividade que vocês fizeram em cima daqueles sites lá, ele praticamente pediu o pacote Office. Então eu pedi para vocês usar a calculadora, né, que seria o Excel, o LibreOffice Calc, o LibreOffice Impress, que seria o PowerPoint, e o LibreOffice Write, que seria o Word da vida, tá? Ele já vem aqui com o Firefox, ó, Firefox instalado, e ele vem para as nossas aulas, a gente vai estar utilizando o terminal, que é como se fosse o prompt de comandos do Windows, tá? Então a gente tem aqui o terminal que vai servir como prompt de comandos aí para o Windows, beleza? Então foi isso que ele fez, tá? Ele está executando o Linux sem ter instalado naquela máquina, mas vamos seguir aí para a instalação, tá? Então, se vocês fizerem que nem eu e deixar a máquina escolher, né, automaticamente ela vai fazer aí uma demo do Linux. O que é bom também é que você pode testar o sistema operacional antes de instalar. Então, se você não gostar, é só você testar, viu, não gostei, beleza, usa outro, pronto, acabou, e assim vai. Então, a gente tem essas vantagens. O Windows, a gente tem que realmente instalar o Windows para testar. Tá, mas vamos ver aqui se ele vai rápido, senão eu continuo a explicar aqui para vocês. Então eu dei um duplo clique aqui na instalação do Linux Mint e aí provavelmente agora ele está acessando a ISO e procurando as informações para realmente instalar naquela máquina virtual, tá? Deixar ele pensar um pouquinho aí e vou continuar aqui para vocês, ó. Nessa parte aqui ele fala, né, no Google Cloud, ó, ele vai falando para vocês a lista de preços, calculadoras e assim por diante, ó, certo? Mas o que é interessante para a gente aqui, né, no nuvem do Google Cloud, plataformas, Google Drive, planos, serviço de computador em nuvem, ó, tá vendo? Então, é só você procurar aí nuvem do Google, né, para a gente ter acesso aí ao Google Cloud. Deixa eu ver se ele já... E a próxima parte que ele pede para a gente é escolher a língua, né? Isso não é muita novidade. Aí a gente só desce aqui até chegar no português, que está aqui embaixo. Só ele descer mais um pouquinho. Desce, meu amor. Aí, beleza, português Brasil. Continuar. Você pode ler também as notas da versão e assim por diante. Aí ele dá essa opção para a gente testar o teclado nosso, né, para ver se as teclas que eu estou digitando fazem sentido, né? Porque lembra, a gente pode ter teclas diferentes, então é bom a gente sempre dar uma testadinha, beleza? Pode também clicar em detectar layout do teclado, que a maioria dos teclados hoje em dia eles já têm essa tecnologia, né, de auto-detect. Achou o teclado certo, clica aqui em continuar.
uma coisa que é interessante no Linux, tá? Que ao contrário do Windows, é que assim, eu posso. Tá vendo que aqui ele está perguntando, por exemplo, qual é a língua que eu estou utilizando, qual é o teclado que eu estou utilizando, né? Só que no fundo disso, ele já está instalando o sistema operacional. O que que ele faz? Ele vai carregando em segundo plano, já vai instalando o Linux e ele só pede, olha lá, codec de mídia. Você quer instalar os codecs de mídia? No meu caso, como é uma máquina virtual, eu não vou, mas né, se fosse para utilização de casa, eu colocaria aqui, tá? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele já está instalando o Linux dentro do teu computador, só que ele vai te perguntando algumas informações que são assim informações que aí o usuário que escolhe. Então, eu quero instalar o pacote de multimídia sim ou não. Mas assim, enquanto eu tô, que nem vocês viram aí, né, enquanto eu estava lá acessando o site e tudo mais, ele já estava instalando o Linux aqui por baixo dos panos. Então ele só vai aproveitando esse tempo entre uma instalação e outra e ele vai te perguntando algumas informações. Mas assim, se eu quiser ir para outro lugar e voltar para cá, o Linux vai estar instalando normalmente. Já o Windows, não. O Windows ele ia ficar travado, a tela, né, o processo e tudo mais, ia ficar travado naquela interação do usuário. Enquanto o usuário não respondesse, por exemplo, qual é a língua, qual é o pacote, qual é o teclado, o sistema não ia avançar. A instalação do Windows não ia avançar, não ia progredir. O Linux já não. O Linux ele vai instalando um monte de coisa e ele só vai perguntando para o usuário uma coisa ou outra lá, tá vendo? Que é as necessidades dele. Eu quero fazer isso, não quero fazer isso, beleza, mas o Linux já está sendo instalado. Ó. Nesse caso aqui ele está perguntando se eu quero apagar todo o HD, no caso da minha máquina virtual, ou se eu quero criar partições, ou se eu quero manter alguma partição, então eu tenho como poder escolher isso aqui. Tá? Vamos ver. Beleza. Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Ó, deixa eu vir aqui. Visão geral. Aqui ele fala sobre a questão dos preços, ó, seção da equipe e tudo mais. Mas se eu não me engano, eu estava até fazendo esse teste com. Eu acho que é com esse daqui, ó. Google Cloud daqui. Armazenamento. Console. Deixa eu ver se é aqui. Ter certeza que é isso mesmo que eu quero. Olha lá. SCS1, SCSI e assim por diante. Então acho que agora ele vai terminar de instalar aqui. Concordo. Será que é outra conta? Não lembro. Deixa eu tentar aqui ver com essa aqui. Google Cloud, 300 de crédito gratuito. O que é interessante do Google Cloud, nesse caso aqui, é que a gente consegue pegar e ficar criando, ó, implantar VMs, ó, implantar apps, criar uma VM, ó, achei, beleza, acho que é com esse usuário aqui mesmo. Então a gente vai lá no terminal, oh meu Deus do céu, a gente vai lá no terminal, clica ali em criar uma VM. Como vocês viram, a gente tem aí $300 para uso mensal, tá? E aí ele fala da questão da VM, ó, criar então aí um projeto. Aí ele pergunta qual é o nome do projeto, para que eu quero e assim por diante. Então eu vou criar um aqui. Beleza.
Enquanto isso, ele está perguntando para mim, ó, aqui no Brasil, qual é a minha localização. Então eu posso vir a São Paulo. E beleza. Só para ele ver o fuso horário que eu tô. Beleza. E aí aqui, ó, exibindo os projetos, Vamos lá, ativar. Então acho que não é essa daqui não. Acho que não é essa máquina virtual que eu coloquei, não. Acho que deve ter sido no Gmail mesmo. O que eu ia falar para vocês é que assim, o Google Cloud ele dá R$300, $300 gratuitos pra gente, tá vendo? $300 de crédito por mês. Só que o que acontece? Se a gente usar, olha lá, tá vendo? Pra gente usar isso daqui, ele pede pra gente vincular uma conta, um cartão, tá vendo? Então, você pode pedir pro seu pai, né? E aí ele verifica se o seu cartão existe, se ele ainda está funcionando. E aí você adiciona o cartão aqui, certo? E aí não é cobrado, né? Porque você tem $300 aí para usar mensais. Deixa eu colocar meu nome de usuário aqui. Vou colocar aqui Pedro. Beleza. Pedro VirtualBox. A senha aqui é obrigado, tá? A colocar uma senha para iniciar uma sessão, mas você pode colocar se você quer que solicita senha sempre ou se você quer que essa senha nunca seja pedida, certo? Mas você precisa sempre de criar um usuário e uma senha. No Windows não tem essa necessidade. O Linux já é um pouco mais chato nesse ponto, né? Mas como eu falei para vocês, né, continuando aqui, enquanto ele termina de fazer a instalação, só aproveitando para a gente já matar dois coelhos com uma cajadada só, no Google Cloud a gente tem um acesso de $300 por mês. Então se eu não usar, olha lá, esses $300 eles vão sendo renovados. Só que o problema é que eu tenho que colocar um cartão de crédito. Por quê? Porque teoricamente se eu criar uma máquina virtual e pedir para ela fazer 10 mil coisas, eu vou acabar consumindo esses $300 e aí consequentemente eu vou ter um custo, né, que eu vou ter que pagar por isso. Então esse é uma das alternativas que a gente tem, tá? Você pode criar o Google Cloud. Dentro do Google Cloud ele deixa você criar várias instâncias. Estou terminando aqui de instalar as coisas. Ele deixa isso, só que você tem que ter um cartão internacional para ele poder fazer essa cobrança, caso haja esse excedente de $300 para vocês, tá? Mas assim, eu vou ser bem sincero, na que eu estava utilizando, que eu achava que era essa, mas pode ser que seja, pode ser porque esse cartão aqui meu venceu e ele deve ter falado, cartão venceu, né? Então, beleza, quer usar o gratuito, mas põe outro cartão. Então, acho que pode ser essa conta mesmo. Então, assim, ele dá acesso para você criar uma máquina virtual aqui, né? Você pode escolher a distribuição Linux, quanto de HD, quanto de memória RAM. Você realmente monta uma máquina, só que ao contrário de fazer que nem aqui no Google Drive, no VirtualBox, onde que a gente está usando o hardware da máquina física nossa, a gente está utilizando uma máquina na nuvem e aí ela consegue utilizar aí à vontade. A outra alternativa que vocês têm
É, deixa eu ver como é que ela chama. Python. Aqui. Python Anywhere, tá? Esse Python Anywhere aqui. Ó. Ele deixa você criar uma conta, né? Você faz o login, cria sua conta aqui, certo? Então eu vou entrar aqui para, no caso do meu que eu já criei a conta, mas no caso de vocês poderiam clicar aqui, né, em SigUp, pedro@gmail.com e colocar a senha, espero que seja essa, não é essa senha. Qual será que é a senha? Ou eu falando. Foi. Tá vendo? E aí, o que é legal é que através desse Python Anywhere aqui, ele já te deixa você ter acesso aos consoles. Então eu posso vir aqui em console e aí a gente fala, olha, eu quero um console, um Bash, né, para trabalhar com Linux. E aí ele cria, ó, um console aqui para mim daquela máquina virtual que está vinculada à minha conta do Google, né? E aí eu consigo executar os comandos Linux. Ó, tá vendo aqui? Eu só tenho readme e o FCTech, né? E aí se eu quiser criar uma pasta e tudo mais, eu faço por aqui, tá? Ele é tá terminando aqui de instalar, tá? Ele é gratuito, tá? A diferença é que isso daqui, na verdade, ele é como é que eu posso falar? Ele é um site que hospeda aplicações em Python. É um pouco mais complicado. Então, assim, vocês estão no curso de informática, vocês sabem que para a gente fazer um site, você tem que hospedar o seu site em um servidor. Esse servidor é um servidor web, certo? Então, por exemplo, se eu entro aqui no comunicatec.com.br, né, esse site aqui, ele está hospedado dentro de um servidor web. E se eu uso esse Python aqui, Python Anywhere, se eu não me engano é esse aqui, olha lá, ele está hospedado a aplicação que eu fiz em Python do projeto da FCTech. Não, tá vendo? E aí ele consegue mostrar para mim toda a parte da aplicação da FCTech. E aí eu não preciso pagar, só que assim, eu só consigo fazer uma aplicação. Então a ideia de vocês é essa, vocês no lugar de pagar uma hospedagem, você cria uma conta de graça aqui no Python Anywhere, que tem direito a uma aplicação, né, hospedagem de uma aplicação, e aí você tem acesso ao console do Linux. O que vocês têm que tomar cuidado nesse site aqui é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para o dashboard, né, da minha aplicação. Vocês estão vendo aí que eu tenho 2 consoles abertos, tá? Se eu vier aqui em consoles, ele só deixa eu usar 2 consoles por vez. Ó, tá vendo que agora ele fala que eu não posso mais criar outros consoles. Para eu criar outros consoles, eu tenho que vir aqui, ó, nesses consoles e matar algum deles, tá? Então vou vir aqui, vou abrir a aba de consoles, ó. Ó, esse console aqui com 353424889,
e tenho 356, 86, tal. Então um deles eu vou ter que meio que matar ele. Ó, tá vendo? Esse aqui é o que eu estava testando agora há pouco, ó. Esse aqui é o que está rodando a aplicação do site. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou matar esse bash e ele me deixa eu criar outro, tá? Por que que ele faz isso? Porque tem muita gente que para processar, programar mais rápido, eles abrem vários terminais, né? E aí eles conseguem ficar aí programando em cima disso, tá? Outra opção que vocês têm, tá terminando de copiar aqui os arquivos, outra opção que vocês têm aqui, deixa eu ver qual que era o site, Terminal Linux Online. Não, esse não é. Eu não lembro se era esse OnWorks ou Terminal Tempo. Vamos ver qual desses dois que é. Ou os dois funciona. Aqui, ó. Esse Terminal Tempo, ele já te dá o terminal aqui para você. E aí você consegue, ó, executar aí os comandos. Ó. Por exemplo, eu quero acessar o downloads. cd downloads. Opa, aqui ele é chatinho, tem que estar digitado conforme, tá vendo? Conforme instalação, se está com letra maiúscula, letra minúscula. Então a gente tem esse terminal tempo, e se eu não me engano, esse daqui esse daqui ele também coloca, ó, executar no Ubuntu, por exemplo. Aqui ele deixa você escolher qual é o terminal que você quer, e aí ele cria uma máquina virtual, ó, temporária para você, ó, ele pede para você esperar um tempo, que ele está criando uma máquina virtual. Às vezes essa máquina virtual está numa lista de espera, né? Então a gente tem que aguardar, né? Então não é assim, acessei o site, tenho acesso a ela, né? Às vezes eu tenho que esperar uma fila e aí eu consigo também acessar o terminal com esse daqui, tá? Que eu estava olhando para vocês, tem esses dois aqui para utilizar, certo? Esse daqui é uma máquina virtual de verdade, então você realmente consegue criar uma estruturação de pastas e diretórios realmente, né? Ele até demora conforme o computador. Esse daqui, ele é um simulador, tá? Você viu que ele foi até bem rápido aqui, justamente por isso. Tá vendo que até minha gravação tá ficando lenta, né? Que ele tá tentando instanciar essa máquina aqui. E aqui tá terminando ainda. Também querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não vai demorar muito mais, né? Mas só vou aproveitar a aula aqui. Tá vendo? E aí ele caiu pelo jeito, ele vai criar uma nova máquina virtual. Vou tentar entrar de novo aqui. O que será que é esse load? Será que é propaganda? Vamos esperar para ver. Não, eu quase cliquei no exit aqui. Tá vendo? É uma máquina virtual de verdade, tá? No caso aqui é o Ubuntu. E aí aquilo lá que eu falei para vocês, ó. Ele coloca os sistemas aqui, né? E aqui tem o LibreOffice. Esse site aqui foi o que eu passei para vocês testarem, verdade. E aí a gente consegue acessar aqui o terminal e, né? Essa máquina, como eu falei, ela é realmente de verdade, né? Ela está em algum lugar no mundo e aí eu só estou acessando ela aqui de forma remota, tá? E aí ele entendeu que eu fechei aqui porque eu estou usando o Meet, tá? Mas se eu clicar aqui em Close ele volta. E aí eu consigo usar o terminal por aqui também, certo? Então vocês têm essas duas opções, ó, ls, aí ele lista aqui, cd downloads,
Lembrando que eu tenho que digitar com... Ó, essa é uma máquina de verdade. Aqui em downloads não tem nada e assim por diante. Então, essa também é uma opção para vocês, tá? Para fazer as nossas aulas de Linux. Ou você usa esse terminal, né, aqui, ou você usa esse terminal Temple aqui, um dos dois. Lembrando que eu vou passar esses links para vocês, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, não terminou ainda a instalação. Mais uma coisa que é interessante para o pessoal que usa o Windows, principalmente o Windows 10 para frente, é que o próprio sistema operacional Windows ele deixa você instalar o Linux por aqui, tá? Então, se você vier na Microsoft Store, só esperar carregar aqui. Ó, se você vier aqui na Microsoft Store, você consegue vir aqui em aplicativos e instalar o Linux. E aí você consegue instalar o Linux por aqui, tá? Porque ele dá acesso para vocês poder fazer essas coisas aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Terminal. Ó. E aí você consegue instalar o terminal por aqui. E você também consegue ter um acesso ao Linux. Ó. Deixa eu ver aqui, Linux. Olha lá. Você consegue instalar gratuitamente as distribuições Linux por aqui, tá? De forma gratuita, sem problema nenhum. Então você não precisa vir fazer o download, criar uma máquina virtual e assim por diante, tá? Você só vem aqui e instala aí o Linux, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, na minha máquina e colocar o Linux, olha lá. Ele achou o Linux Mint. Deixa eu ver, acho que é o Ubuntu que eu instalei. Ele já roda aqui o meu Ubuntu, ó, como aplicativo, que foi o que eu instalei aqui nessa máquina. E aí se eu abrir aqui o Ubuntu, ele vai abrir o Linux Ubuntu dentro dessa máquina. Não é o que eu estou instalando aqui, que aqui é o Linux Mint. Na minha máquina eu instalei o Ubuntu, tá? E aí ele já deixa, né, ele demora um pouco, mas aí ele já abre aqui a máquina dentro do Windows, sem ter máquina virtual, sem eu ter que parar o Windows para mexer, nem nada assim. Então ele já abre aqui para mim o Ubuntu, tá? No caso, como eu mostrei para vocês, né, tem várias distribuições que você consegue usando a máquina virtual. A máquina virtual não, a Microsoft Store, né? Ó, o Ubuntu aqui, ó. E aí você consegue abrir e instalar por aqui. Isso é uma funcionalidade para o pessoal que tem o Windows 10 para frente, tá? Pode só vir aqui, clicar na Microsoft Store e usar o Ubuntu, né? Sem precisar de fazer isso daqui que eu estou fazendo, né? De copiar os arquivos e assim por diante. E a outra opção, né? Isso para quem tem uma máquina um pouco melhor, né? E a outra opção que eu falei para vocês é ou acessa o Python Anywhere e cria uma conta gratuita, ou você usa o Google Cloud ou qualquer outra plataforma de cloud, né? Se você procurar aqui na internet em clouds, vamos dizer assim, cloud de nuvem, né? Você vai ver aí que a gente tem o Google Cloud, tem o Cloud Hosting Brasil, tem a própria Amazon, a Amazon Web Service, a hospedagem na nuvem grátis,
tá? O iCloud, bem, tem várias, né? Xbox. Então, assim, tem várias empresas que deixam você criar e contratar máquinas virtuais, tá? Aí você fala, mas Pedro, eu queria acessar o Linux. Mas justamente por isso, tá? Porque a, vamos dizer assim, o objetivo nosso aqui é criar uma máquina Linux. E normalmente essas máquinas na nuvem que a gente coloca, elas são distribuições Linux. Então é onde a gente consegue ter acesso ao terminal, né? Ter acesso ao terminal e fazer as atividades nossas, tá? Aqui ainda não carregou, aqui tá terminando de instalar o sistema. E é isso, né? Então, algumas alternativas que a gente tem para a gente conseguir seguir com as aulas das próximas semanas, tá? A partir da semana que vem, eu preciso que vocês tenham alguma dessas opções. Ou você instala uma máquina virtual no teu computador, e aí você tem que fazer o download da ISO e assim por diante, que é o que eu estou fazendo aqui. Ou se tiver um Windows 10 com um hardware um pouco melhor, você usa a Microsoft Store e faz o download de uma distribuição Linux aí na máquina de vocês. Como vocês estão vendo, tem aqui já e a gente consegue acessar. Para quem não tem uma máquina boa, consegue utilizar essas versões online, tá? Então, ou esse OnWorks ou esse Terminal Temple, tá? Vocês conseguem aí estar utilizando, ou, né, só procurar Terminal Linux Online, e aí vocês vão achar aí vários outros, ó, tá vendo? LabX e assim por diante. Ou você faz a sua conta na AWS, ou você faz a sua conta no Google Store, Google Cloud, ou no Python Anywhere, né? E tem acesso aos consoles por lá. Mas assim, a gente vai precisar de algumas coisas para as nossas próximas aulas conseguirem serem feitas, tá? Agora que eu estou percebendo aqui, o que eu acho que ele está fazendo. Que você está vendo aqui que tem um skip, né? O botão de skip ele está habilitado aqui para poder clicar. E aqui eu estou vendo, obtendo arquivos, ó, 217, 217. Eu acho que ele deve ter visto que eu estava ocioso, né? Tipo, não estava fazendo nada aqui, né? Não estava interagindo nem nada aqui na instalação. E ele deve ter começado a baixar pacotes de atualização do sistema operacional. Tá? Então acho, não posso falar que é uma certeza, né? Porque como você viu, eu tentei ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que não é muito, além da mídia de instalação, certeza que é isso. Então eu acho que ele estava aproveitando que eu estava ocioso aqui, e ele aproveitou e falou, ele está aqui parado mesmo, não está fazendo nada, eu vou fazer a atualização da distribuição dele. Tanto é que agora, não sei se vocês repararam, mas o skip que estava ativado, né, habilitado para eu clicar até agora há pouco, agora não está mais. Tá vendo? Então eu acho que era isso que ele estava fazendo. Significa que se eu tivesse sossegado faixa aqui e tivesse visto, né, a instalação do Linux, ele ia ter mostrado, né, que já tinha terminado de instalar e só ia perguntar alguma coisa lá, tá vendo? Se eu queria atualizar o pacote de idioma e assim por diante. O que não tem a necessidade, né? E eu consigo simplesmente apertar o botão aqui de skip e pular essa parte. Aqui eu estou mostrando aqui para vocês, que se a gente quiser ter acesso,
a gente consegue clicar aqui e ele mostra, ó, todos os comandos que ele está sendo executado, tá? Naquele momento. E aí a gente consegue ver tudo que ele está fazendo aí sem problema nenhum. Tá terminando de instalar pacotes. Bem, deixa ele terminar aí de instalar o Linux. Mas como vocês estão vendo, hoje as instalações dos sistemas operacionais, né, de uma maneira geral, estão muito fáceis, né? Porque ele só pede informações simples, né, para o usuário. Como vocês viram, o que ele perguntou para mim, qual era o nome do computador que eu queria, qual era o fuso horário, qual era o nome de usuário e senha que eu queria. Acho que foi só isso que ele perguntou, não lembro se ele perguntou mais alguma coisa. Ele instalou até o LibreOffice. E por baixo dos panos ele já foi instalando o Windows, né? A única coisa que deve ter acontecido aqui foi, como eu falei para vocês, né? Como eu não fiquei aqui acessando, ele aproveitou que eu estava ocioso e começou a fazer download das atualizações do sistema, daquela distribuição do Linux, que é o que eu estava usando. Mas se não fosse por isso, provavelmente já tinha até acabado a instalação aí da máquina. Certo? Então, relembrando, para a semana que vem, vocês vão ter que escolher uma dessas opções que eu mostrei para vocês, ou máquina virtual, ou Microsoft Store, e faz a instalação aí do Ubuntu, tá? Não Ubuntu, né? Mas qualquer distribuição. Máquina virtual, Microsoft Store, ou criar uma conta em algum serviço de nuvem. Pode ser a AWS, pode ser o Google, pode ser a Microsoft, e aí vocês ficam à vontade. Só que aí, como vocês viram, mesmo na versão gratuita, ele sempre pede para você vincular um cartão de crédito. Então aí, né, ou vocês ou o pai de vocês tem que dar permissão para vocês de usar o cartão de crédito. Ou, como eu mostrei para vocês aí, tem alguns terminais online que vocês também conseguem fazer as atividades, né? Então a gente tem aí como terminal online aqueles dois que eu passei para vocês, né? O Homeworks e o terminal Temple, e a gente tem também o Python Anywhere, tá? Então esses três aí, ou mais, né? Se você procurar terminal Linux online, você vai ver aí que tem vários, ó, tá? Vários terminais aí online, mas esses dois aqui eu já testei, legal. Esse QCalc aqui, eu não gostei muito dele porque ele pede para fazer o download não, ele pede para você criar uma conta e tudo mais, você cria a conta, quando você faz isso aí ele começa a te cobrar, não cobrar no sentido financeiro, mas ele pede assim, coloca o teu cartão aqui, sabe? Mas como não é um site que eu confio, eu prefiro não pôr o cartão nem nada assim. Tá? Então tem essas opções aí para vocês. É isso aí. Nossa aula hoje já tá dando 50 minutos já e ainda não terminou a instalação. Bem, acho que é isso, né? Só deixar aqui terminar agora de descompactar aqui os pacotes, que vai demorar mais um pouco, porque como vocês viram eu coloquei pouco recurso, né? Pouco HD, pouca memória RAM, pouco núcleo para essa máquina virtual aqui, porque eu fiquei com medo de pôr bastante, e como eu tô mostrando minha cara, gravando a tela, essas coisas, eu já estava gastando muito recurso aqui do computador, eu preferi ter esse
cuidado, hein? Tá? Mas basicamente é isso. Então, o que eu vou falar para vocês antes de encerrar a aula? Não esqueçam aí de conferir os exercícios, fazer os exercícios aí para a semana que vem, tá? Façam os exercícios para a semana que vem. Escolha uma dessas formas aqui para a gente trabalhar, porque a partir da semana que vem a gente volta a mexer com Linux, só que aí agora sim, trabalhando com o terminal. Tudo bem? Então, tchau a todos. Até a nossa próxima aula.